Olá pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a birra. O que você pode fazer para ajudar o seu filho quando esse episódio acontecer? Te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito. Aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se essa informação estiver sendo relevante para você, então compartilha com outras pessoas. Não esquece de ativar o sininho para você estar recebendo sempre os nossos novos vídeos. E durante a semana, me siga no Instagram. Sempre tem conteúdos diferentes para toda a família. E vamos aprender um pouquinho sobre a birra. Por que acontece esse episódio? A partir dos 2 anos de idade, a criança começa a fazer esses episódios de birra. A birra são comportamentos inadequados que a criança faz quando precisa protestar sobre alguma situação, quando ela não consegue verbalizar que ela não gosta daquela situação ou que ela deseja chamar a atenção dos pais e principalmente em lugares públicos. As birras são mais frequentes, porque a criança gosta de plateia e ela quer o tempo inteiro testar os pais. Se ela vê que ela consegue envergonhar os pais com aquela situação, e se ela perceber que ela fazendo aquela birra, se joga no chão, rola, bate a cabeça no chão, ela consegue o que ela quer, então ela vai usar sempre da birra para poder conseguir o que ela quer. E, infelizmente, a birra se torna uma barreira para o aprendizado, porque a criança vai usar da birra para externalizar alguma situação que ela não goste. Então a gente precisa pegar, como é que eu vou dizer, fazer dessa situação um aprendizado na vida da criança, e a gente precisa estimular que a criança se comunique, que a criança verbalize o que ela deseja, o que ela não quer. Então a gente precisa ajudar a criança. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, se você quer evitar que a birra aconteça, você tem que, sempre quando você for sair de casa, você converse com a criança, narre o que vocês vão fazer durante o dia, antecipe a criança, para ela já estar consciente dos lugares que ela vai. E faça os combinados com a criança, combine o que você vai fazer com a criança. E você precisa honrar a sua palavra. Se você falou, olha, hoje eu não vou comprar nada para você, porque não é o momento. Em outra época, em outra hora, nós vamos voltar aqui no shopping. Aí você vai escolher um brinquedo. Então, assim, combine com a criança e mantenha a sua palavra com a criança, porque isso é muito importante. A criança, o tempo inteiro, ela testa os adultos, principalmente ela testa os pais, porque ela quer que as vontades dela sejam atendidas no tempo dela, porque isso é característica da imaturidade. Toda criança é assim. Então, outra parte que você precisa fazer, você antecipou tudo para a criança. E quando acontecer aquele episódio de birra, o que você pode fazer? Aconteceu o episódio de birra. Você precisa falar com a criança olhando nos olhos da criança. Você se abaixe na altura da criança e fala, ó, não tá legal. O que você quer? Você tá com raiva? Você não quer ir embora? Por quê? Então converse com a criança, estimule que a criança fale. E uma coisa assim que é bastante polêmica, as pessoas falam assim, quando estiver fazendo a birra, larga a criança fazendo a birra e vai embora. Quando você estiver num lugar público, principalmente assim, tá no shopping, tá num lugar público, então isso não é legal. Você largar a criança e ir embora. Você faça isso quando você estiver na sua casa. A criança tá no quintal, aí fez uma birra, aí você fala, olha, vou esperar você se acalmar, eu vou lá dentro preparar o almoço, tá? Quando você estiver calmo, vai lá e me procura. Mas quando a criança tá no local público, você precisa... Coloca a sua mão no corpo da criança, toque a criança e fala assim, olha, não tá legal esse teu comportamento, tá? Nós vamos embora e mais tarde nós vamos fazer uma atividade bem legal. Então assim, por quê? A criança já tá descompensada, ela descompensou emocionalmente, entrou naquele acesso de raiva, porque a birra é um acesso de raiva. Ela entrou num acesso de raiva, então ela não tá bem emocionalmente. Aí você vai largar a criança ali,
aí vai somar mais um sentimento ruim, um sentimento de abandono, um sentimento de desamparo. Então, assim, não é ideal para o emocional da criança isso. E você não vai ceder, em hipótese nenhuma. A criança fez aquela birra, fez aquele show no shopping, ela não pode, através desse comportamento, conseguir o que ela quer. Então, você precisa falar assim, olha, não adianta, você não vai ter o brinquedo agora. O que eu falei com você antes de sair de casa? Que não é o momento. Então, assim, converse com a criança. Você precisa mostrar para a criança que tudo na vida é através da comunicação, que a gente precisa se comunicar para conseguir as coisas e entender o momento das coisas. Então, te convido a manter a calma. Quando essa situação acontecer, você respira fundo. Sei que é difícil, respira fundo e tenta ficar calma, para que você possa dialogar com a criança e explicar para a criança que aquilo não é legal, porque a criança está numa fase de aprendizado. Tudo ela precisa aprender como é que é as relações sociais. Então aproveite o seu melhor momento, desfrute da infância junto com seu filho e até os nossos próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários.